5º mês do desafio, gente. Loucura, viu? E como forma de iniciar o fim desse ciclo, dessa loucura que eu me enfiei, a gente vai ter uma conversa mais solta, um pouco sobre o que foi se tornando mais prioridade, mais presente e outras coisas que foram se tornando menos importantes ao longo do tempo. Porque se tem uma coisa que a gente faz todo começo de ano é definir 20 milhões de metas. E chega no final do ano, a gente não se identifica com nem mais a metade, assim. E ao longo desse desafio, fui percebendo esse mesmo caminho, né? Não necessariamente coisas que foram deixando de fazer sentido, mas a fase talvez não batia tanto e por isso que eu não conseguia dar tanta importância, tanta atenção para determinadas metas. Isso porque esse tipo de desafio, ele te dá um gás para levantar a bunda da cadeira e começar a fazer as coisas, mas também pode ser um baita tiro no pé, porque é impossível tu ter uma lista de coisas pra fazer e fazer tudo perfeitamente de forma consistente, né? Mas na nossa cabeça a gente é preguiçoso, a gente é procrastinador e então acho que de início o maior desafio desse desafio é justamente manter a cabeça em ordem até o final, né? E saber identificar essas coisas que a gente tá só procrastinando realmente, quais metas simplesmente não eram o seu momento ainda, talvez. Estudar 1 hora por dia é uma das metas que eu praticamente só ignorei durante o desafio inteiro, verdade seja dita. Muito porque também eu já tenho naturalmente uma dificuldade com esse ponto. A real é que eu nunca fui aquela pessoa estudiosa, CDF, sabe? Eu sei o quanto é importantíssimo isso. E sério, se tem uma coisa que eu acho que deixa uma pessoa 30 milhões de vezes mais bonita, ela ser aquela pessoa inteligente, aquela pessoa que sabe do que ela tá falando, sabe? Uma pessoa estudiosa, eu acho isso muito bonito. Mas, infelizmente, eu sempre fui aquela criancinha que tinha muito problema para absorver as informações. Minha mãe é exatamente igual também. O que fez eu me afastar dessa vontade de estudar, sabe? Aquela curiosidade que toda criança tem, e eu sempre tive muita. Eu poderia ter utilizado muito isso pra estudar, sabe? Ter essa gana. Mas por conta dessa dificuldade, assim, de gravar, de às vezes demorar um tempo pra assimilar as informações, entender e de fato absorver, acabou me afastando completamente desse hábito. Eu sempre fui aquela pessoa que precisava fazer umas coisas muito mirabolantes, assim, pra conseguir gravar as coisas pra prova. Então, nossa, principalmente no cursinho, assim, era eu 100% fazendo mapa mental, desenhos, etc. Então é uma meta que eu preciso fazer um esforço muito absurdo para conseguir absorver de fato as informações. E também como forma de tornar esse hábito menos maçante no dia a dia também, sabe? Mais natural, assim, mais livre mesmo. E eu fiz todo esse paralelo com essa meta para vocês entenderem que vão ter metas que vão ser mais difíceis do que as outras. Às vezes até metas que tu achava que seriam fáceis vão ser muito mais difíceis do que as outras que tu achava que iam ser difíceis. E tu percebe durante o desafio, assim. Na verdade, às vezes nem durante o desafio, logo quando tu bota no papel as tuas metas, às vezes tu já percebe, né? Tipo, que aquilo ali é muito mais uma crença social que tu sempre teve de, tipo, eu, por exemplo, eu sempre tive essa pressão de eu preciso ser a pessoa estudiosa, eu preciso ser essa pessoa inteligente, sabe? Não vou entrar no mérito de que estudar é uma coisa que tem que ser contínua e tudo mais. E às vezes até tu percebe durante o desafio, às vezes até no começo, quando tu bota as metas no papel, que aquilo é muito mais uma crença social do que de fato uma meta que tu gostaria pra tua vida, assim. E isso é um desafio enorme da vida, né? A gente saber o que a gente quer de fato e o que os outros querem que a gente faça, sabe? E às vezes até pior, o que eu acho que as pessoas querem que eu seja. Tem isso também. Isso não é algo que passa, eu acho. A gente meio que só aprende a aceitar a crítica dos outros, mas naturalmente a gente vai se comparar com outras pessoas durante diferentes fases da nossa vida, justamente porque a gente tá em constante mudança, né? A gente tá sempre entrando numa nova fase diferente da vida, numa nova etapa, e a cada mudança é como se a gente voltasse pra estaca zero, porque é como se fosse uma pessoa nova, uma característica nova que a gente tem que aprender a amar de novo.
E sempre vai vir esse questionamento, né? De a minha vida deveria ser mais isso do que aquilo. E isso é um ponto importantíssimo aqui do desafio. Que não adianta tu colocar metas impossíveis que tu sabe que não vão acontecer. É claro que o desafio serve pra te tirar a bunda da cadeira e fazer. Mas de nada adianta tu ter uma rotina super corrida e colocar como meta que tu vai treinar 3 vezes por dia, tá ligado? Uma meta, inclusive, que foi uma super burrice minha, foi a de caminhar com a Chloe todos os dias. O que é super ok de fazer. É fato que isso vai acontecer, né? Justamente por ela precisar, né, pra ir fazer xixi e tal, enfim, gastar energia, até porque ela é bem agitada. Mas eu esqueci de um detalhe importantíssimo. Ela terminou de tomar as vacinas obrigatórias ontem. Ou seja, na trave ali pra fechar os 6 meses do desafio. Então tiveram coisinhas assim que foram só viagem da minha cabeça mesmo. É muito doido porque essas pequenas situações, tipo a da Chloe, me fizeram perceber o quanto o desafio foi menos sobre cumprir tarefas e mais sobre entender o que fazia sentido pra mim em cada fase. De toda forma, agora eu tô com um sentimento que eu tinha lá no comecinho da pandemia, que era uma relação muito leve com treino, alimentação e tudo mais. Minha alimentação, inclusive, passou por uma baixa muito feia nessas últimas 2 semanas, tipo assim, muito feia mesmo. E agora eu me comprometi a voltar a cozinhar, que era uma coisa que eu fazia muito nessa época da pandemia. Eu já cozinho todos os dias, naturalmente. Mas na pandemia, cara, principalmente ali no primeiro ano da pandemia, eu fiquei com um corpão. Muito porque eu me dediquei muito à alimentação. Eu nem treinava, assim, uma coisa muito absurda. Treinava por aplicativo, que eu já comentei pra vocês que eu tô fazendo aqui em casa. Mas eu não ficava só no omelete ou no frango com batata doce, sabe? Eu me empenhava de verdade pra pegar receitas diferentes e testar coisas novas, pra deixar menos difícil, sabe? De comer bem e... Pra mim, essa questão de dieta nunca funcionou. Eu nunca gostei. Eu acho isso uma porcaria, essa questão de dieta. Assim, eu, Camila, não sou nutricionista e não estou aqui me colocando numa posição como nutricionista. Mas eu sempre achei uma porcaria porque, cara, é bom quando tu tem um objetivo, sei lá, tipo, tu quer ser aquela pessoa super mega ultra musculosa, sabe? Mas no caso aqui de só ter uma vida saudável, uma vida constante, uma vida normal, sem ter nenhuma, sei lá, nenhum piripaque no meu corpo, eu acho bem complicado, porque tu acaba entrando naquele ciclo, naquele sobe e desce 8 ou 80, porque não faz sentido, sabe? A vida, tu não vai ficar a vida inteira numa dieta, é impossível. Tem que ter aquela questão do equilíbrio, né? Eu sempre priorizei 100% isso, assim, essa questão da comida ela não ser um pesadelo, sabe? E agora, por mais que pareça uma coisa simples, né? Retomar esse cuidado ali com o que eu tô cozinhando, com o que eu tô fazendo, me trouxe de volta pra uma versão que eu gostava de ser, sabe? E que só foi se perdendo, porque nesse meio tempo eu me mudei, nessa época da pandemia eu morava com os meus pais, e aí vim morar com o Ângelo, então acabou que a nossa rotina deu um 360 absurdo. Então essa questão de voltar a ser alguém que tu gostava de ser é justamente o objetivo do desafio também, né? Essa semana, inclusive, eu fiz um escondidinho de abóbora que ficou magnífico. Isso me lembrou de 2 coisas. A primeira, que é isso do quanto eu gosto de cozinhar e me deixa feliz de comer aquela comida e, sabe... Claro, tem aquela questão, né? Quando a gente tenta fazer comida fit, sempre vai ser uma comida fit cagada, uma hora ou outra. Mas quando a comida fica boa, meu amor, eu fico muito feliz mesmo. E outra que é romantizar este momento. Eu sei que muita gente odeia quem fala sobre isso, tá? Então calma. Mas eu acho que esse termo, ele representa exatamente o que eu quero dizer. Eu poderia ter feito esse jantar e a gente comer jogado no sofá, colocar qualquer vídeo na televisão, ninguém se conversar, só comer, rir, é isso. Mas não. Eu liguei as luzes baixas aqui de casa, eu liguei uma musiquinha gostosa na televisão, eu fiz um suco, sabe? E, cara, parece que tu aprecia muito mais a comida e a presença da pessoa que tá ali contigo. Pra mim é bizarro isso. Se tu não acredita nisso de romantizar a vida, primeiro dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, eu não sei qual lado que fica, que eu fiz sobre o assunto, então a gente conversou um pouquinho mais sobre isso. E segundo que é, pensa naquele restaurante lindo, impecável que tu tenha ido, sei lá, que em algum momento da tua vida. E agora pensa num restaurante super simples que tu tenha ido.
No geral, a gente tende a lembrar e ter uma afeição maior por esse lugar que traz um sentimento pra gente muito além da comida, né? Então, essa questão do ambiente, essa questão de ser confortável, de ser tranquilo, enfim. É claro que o simples também tem o seu valor, tá, gente? Mas, enfim. Só pra mostrar que o ambiente, ele muda a nossa percepção sobre as coisas. Me veio até na cabeça, inclusive, aquela trend que rolou há um tempo atrás, daquela galera que saía do Brasil, sabe? Morar fora. Você só vê que o ambiente te afeta até você sair dele. É exatamente isso que eu quero dizer. Não de uma forma vira-lata, assim, digamos assim. Só que aplicado na tua rotina mesmo, assim. Nas pequenas tarefas do dia a dia. Geralmente a gente acha que pra romantizar a tua vida, tu tem que só ir em restaurantes caros, em não sei o quê, em só fazer coisas boas e blá blá blá. Coisas divertidas, né? Enfim. Mas a gente pode trazer isso pra nossa casa, pra nossa vida. Eu sou aquela pessoa que depois que eu descobri luzes baixas, vela que tem uma ligada aqui, inclusive, musiquinha ambiente no YouTube, a minha vida ela só gira em torno disso agora. E sinceramente melhorou muito a minha relação com a vida do dia a dia, sabe? Me ajudou, inclusive, com a minha própria ansiedade. Principalmente agora trabalhando sozinha em casa. Ao invés de deixar um vídeo aleatório no YouTube que não me agrega nada, eu deixo essa musiquinha que, pô, me faz bem, uma musiquinha que me deixa tranquila, sabe? E me ajuda a me concentrar também, porque como eu falei, não só no estudo, né, mas no trabalho, se eu não me concentrar, se eu não tiver meios pra me concentrar, eu vou perder totalmente as estribeiras ali de tempo, prazo, enfim. E aí que as coisas começam a voltar pro objetivo principal do desafio, com o propósito dele, né? Cara, quando a gente começa a ajustar o ambiente, a gente começa a ajustar a nossa rotina nesse sentido, a constância ela vem de forma muito mais natural. Uma coisa até meio louca de explicar, assim, mas se eu não me engano, existe até estudos que confirmam isso, né? De que outros sentidos ajudam a gente a gravar melhor as informações, a gravar, né? Enfim, por exemplo, essa questão de cheiro, por exemplo, tem gente que usa diferentes essências para estudar determinadas matérias, por exemplo. Então, chega a ser até engraçado como quando tá essas músicas desligadas, não tem uma velinha acesa ou qualquer cheirinho que seja, já deixa o meu dia muito mais pesado, sabe? Eu já não... Parece que não tem propósito o dia, sabe? É muito estranho. Enfim, acho que esse foi um dos grandes aprendizados desses 5 meses. Admito que, assim, todas as metas são super pertinentes, fazem sentido com o que eu quero ser. Eu pensei muito sobre as metas, eu pensei muito o que faria sentido de fato. Mas é inegável que uma ou outra, quando a gente coloca, a gente pensa, ai, tá, vai, vou colocar. Começa a estudar 1 hora por dia, por exemplo. Cara, é uma coisa que eu gostaria de fazer em algum momento da vida, sabe? Eu gostaria de me tornar essa pessoa que estuda com mais constância. Então eu vou colocar, sabe? Tipo... Só que não é bem assim, colocar por colocar, sabe? Então é inegável que algumas foram mudando de importância ao longo do tempo. O que não tem nada de errado com isso. Mas também é inegável que vem uma ansiedade junto, né? Aquela ansiedade disfarçada de autocrítica. Como se a gente estivesse falhando por ter uma meta que a gente não se identifica mais, sabe? Tipo, eu deveria ter previsto isso lá atrás. Só que não. É literalmente um processo de atualização. Tu não tem como prever o quanto que tu vai mudar pro que tu vai mudar daqui a 5 meses. A gente muda e automaticamente as metas vão mudando junto. Tem um fator interessante que é eu vi o quanto algumas metas nos deixam mais ansiosas e outras deixam a gente mais energizadas, assim. Mas aí entra um outro ponto, né, que o desafio nos ensina muito. Que a gente não pode viver no fácil, a vida não é fácil, a vida é feita de momentos chatos, de desafios, de sair da zona de conforto. Então, é uma linha tênue entre a ansiedade de crescimento, essa ansiedade que te tira do lugar, mudança, né, que existe e é super saudável, e a ansiedade de algo que a gente tem dificuldade de executar e não consegue. Uma ansiedade que ela não precisaria estar ali necessariamente. A ansiedade de se sentir um fracasso por não conseguir executar uma meta como deveria, sabe? E eu acho que esse entendimento ele muda tudo, assim, mudou a minha percepção do desafio no geral. Porque a partir dele tu começa a olhar para as metas não mais como obrigações, mas como ali um espelho daquela fase que tu tá passando no momento. Elas mostram muito mais sobre quem tu é e como de fato a tua rotina é, o que tu faz, o que tu deixa de fazer.
pra mim foi até interessante ver que até essas metas abandonadas, cara, elas me ensinaram alguma coisa ao longo do desafio, sabe? Não é uma coisa também como se fosse jogada fora. A meta de acordar às 5 horas da manhã, por exemplo, que eu não consegui acordar nenhum dia nesse horário. Acho que eu acordei um dia só, de 5 meses. Cara, só reforçou pra mim que a minha higiene do sono tava uma merda. Porque eu acordo cansada quase todos os dias, mesmo acordando 7h30, 8 horas. Imagina às 5. Me mostrou que sim, é uma meta que faz super sentido pra mim, faz super sentido pro meu momento de vida agora, e que é super importante pra mim. Já expliquei pra vocês nos outros episódios o porquê que eu tenho essa pira, né? Mas que se eu jogar tudo pro alto e só, não, eu vou acordar todo dia às 5 horas da manhã e é isso. Cara, a chance de eu estragar o restante do meu dia e de cumprir com as outras metas é enorme, porque eu não dormi o suficiente. Então eu aprendi meio que na marra que não é só fazer por fazer a meta, e por isso que também colocar qualquer meta não dá, entendeu? Porque tu precisa ir colocando tijolinho por tijolinho, até tu conseguir conquistar ela por inteiro, sabe? Eu, por exemplo, tenho acordado muito mais disposta às 6h45. Então eu já senti uma diferença, sabe? Porque antes eu nem escutava o despertador das 6h45. Passava totalmente direto. Estudar 1 hora por dia também, eu tenho estudado fragmentos ao longo do dia. Ponto é que não chega a fechar a 1 hora. E hoje eu entendo que 1 hora ininterrupta de estudos talvez não faça sentido agora. Eu não tenho conseguido encaixar. Mas esses fragmentos eu consigo. Então é melhor do que nada. Então o desafio me mostrou muito como, na verdade, a principal meta que a gente deveria aprender é sobre a ansiedade, né? É sobre essa pressa de ter tudo perfeito e rápido. Me mostrou que aprendendo a lidar com esses dois pontos, e eu não aprendi ainda a lidar com eles 100%, mas já evolui bastante nesse sentido, todo o resto fica mais simples e fácil de executar, sabe? No fim, cada meta deriva de outras metas ou abre para novas metas. E foi muito interessante ver isso ao longo do tempo, a complexidade de cada meta, como essa de acordar às 5 horas da manhã, por exemplo. Parece simples só acordar e levantar, mas tem a questão da alimentação antes de dormir, tem a questão das telas, quantas telas e por quanto tempo eu fico na frente das telas antes de dormir. Então cada uma vai se apresentando de forma muito mais complexa e profunda do que a gente imaginava com o tempo, né? Por isso que a resiliência acaba sendo colocada totalmente em xeque aqui, porque na hora que tu escreve as metas é muito mais fácil na tua cabeça, e não é. Eu tô falando tudo isso aqui, coisas bem óbvias até, mas que a gente só entende realmente quando se propõe, né, a passar por isso, a passar por esse desafio, a passar por, enfim, passar por alguma situação nesse sentido. Talvez esse vídeo tenha ficado confuso. Bem provável. Foi um bololô de informações, de pensamentos. E claro que no próximo e último episódio a gente vai falar de fato sobre os aprendizados, né? Mas eu precisava compartilhar um pouco desses pensamentos também. E espero que ele tenha feito sentido pra você que está me assistindo. Se tu curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha ele com algum amigo que pode curtir o desafio e se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!